Olá a todos. Bom, aqui estamos para fazer um vídeo relacionado à nossa família. Este é um canal que há tempos foi usado para coisas superficiais e hoje, já mais velho, já entendo que é necessário fazer um canal, um meio de conservar a história da nossa família, uma vez que as pessoas que já viveram connosco, não é, já se foram, e então muitas histórias correm o risco de serem esquecidas, apesar de nós termos livros e documentos que atestam toda essa história. Nós sabemos que o recurso do vídeo hoje é um recurso muito válido. Então vamos fazer assim uma breve introdução à história da família Pacheco, ou melhor, a história do primeiro Pacheco da história, e relatar como me foi passada essa história no passado. Hoje já tenho acesso à íntegra, então já sei como foi realmente e consigo também, junto com o que me foi dito, fazer aqui uma breve história a ser contada. Bom, mas antes de qualquer coisa, temos também aqui fontes literárias, documentos também, mas como muitos sabem, são coisas que eu não posso divulgar, porque existe aí uma relação qualquer da República, né, desses órgãos, em querer pegar a história para si, como se fossem defendê-la, como fizeram com muitos dos castelos em Portugal e na Europa, e por fim não defendem. Acabam por, não sei, condená-los ao esquecimento e à ruína. Então, são coisas importantes e nós não devemos estar aqui a mostrar para que não façam conexões e relações e acabem por querer ter acesso a isso. Enfim, então vamos começar pelo primeiro Pacheco da história. Bom, isso não é um canal comum de YouTube, este é um canal mesmo dedicado à nossa família, em memória da nossa família, feito exclusivamente para os nossos descendentes, então isso não é algo recorrente, não vou estar aqui a gravar vídeos uns atrás dos outros para poder suprir aí a demanda do YouTube, certo? Bom, os Pachecos são originalmente de origem galega portuguesa, está bem? Nós viemos desta zona, chamada Celorico da Beira, que até então estava ali naquela zona de conflitos, não é? Entre guerras civis portuguesas, galegas e aquela confusão toda que era o século XII. 12, 11, 11 bom, tivemos também os mouros, então, enfim, como vocês sabem bem, essa era uma zona de guerras civis e muçulmanos contra católicos e espanhóis contra portugueses, enfim, galegos também. Então vamos lá. Celorico da Beira, essa beleza. Temos aqui um livrinho pequenino com a história da nossa família e há aqui uma parte, uma citação a Fernão Rodrigues Pacheco. Nós sabemos aqui também por outros documentos qual é a descendência, a ascendência de Fernão Rodrigues Pacheco, mas até então vamos nos ater só a Fernão Rodrigues Pacheco. Fernão Rodrigues Pacheco, conforme parece, o primeiro deste apelido sobrenome, foi quinto senhor de Ferreira, ou seja, nós temos uma relação direta com os Ferreira, está bem? Isso não é segredo para ninguém. Alcaide de Celorico da Beira. Alcaide de Celorico da Beira significa que ele era um general, talvez. Na altura, quem era responsável por guardar um castelo tinha este título de Alcaide. Alcaide de Celorico da Beira, esse belo castelo. Quer dizer, isso já não é mais o castelo. Isso aí isso são ruínas, não é? Apesar de parecer assim completo, ele está incompleto. Isto é só mesmo um muro e uma torre. O castelo ficava aí dentro e foi destruído pela República. Então vamos lá. Onde nós estávamos? Foi Quinto Celurico da Beira, cujo castelo defendeu valorosamente quando Dom Afonso III de Portugal, o cercou. O rico homem, muito estimado pelo mesmo príncipe Afonso III, casou-se com Dona Constança Afonso de Cambra, viúva de Estevão Mendes da Silva e filha de Afonso Anes de Cambra, senhor de Cambra, e de Riba
de Vizela. Nasceram deste matrimônio vários filhos que tomaram o apelido paterno, passaram a ser Pacheco, o qual se continuou pelo mais velho. Sim, nós temos essa coisa, como toda a família antiga, os primogênitos vão assumindo a posição de chefia da casa nobre. Enfim, e agora aqui temos um pouco mais de relatos sobre outros Pachecos e muitos outros documentos aqui, enfim. Só uma breve introdução. Então, é dito que no fim do reinado de Sancho II de Portugal, ao qual Fernão Rodrigues, até então não possuía o apelido, o sobrenome de Pacheco, gerou lealdade, ele então jurou lealdade a Sancho II e o irmão de Fernão Rodrigues era governador de Salorico da Beira. Nesta altura, o castelo foi então cercado, sofreu um cerco de Afonso III de Portugal. Estavam ali numa guerra pelo poder do trono português. Fernão Rodrigues havia jurado lealdade a Afonso II, a Sancho II. Então ele não quis entregar o castelo. Então o cerco manteve-se por muitos meses, muito tempo. E como vocês podem ver aqui, onde é que está o castelo? Aqui está o castelo. Só o que restou, só a muralha. Como vocês podem ver, há um grande vale aqui. Na verdade, aqui há uma planície. Aqui há um vale, enfim. O castelo foi cercado. As tropas ficavam no vale, no plano, no vale e acerca do castelo. Não é fácil para quem está dentro do castelo passar pelo cerco. Claro que não. Os seus recursos são cortados, então não é nada fácil. Mas também não é fácil para quem está à volta do castelo, impondo o cerco, manter a sua integridade. A pessoa precisa ali de serviços. Imagina, eles precisavam de pessoas para trazer os suprimentos e essas coisas. Então, fazer o cerco também não era fácil. Claro que estar dentro do cerco é a pior condição possível. Nesta situação, claro. Abrigados dentro do castelo estavam Fernão Rodrigues e alguns nobres da região que queriam guardar o castelo e guardar também os seus títulos, conservar os seus títulos, porque eles tinham alguma importância para a região e tinham jurado fidelidade a Sancho II. Então, após muitos meses de cerco, não se sabe quanto tempo o cerco teria durado, numa atitude desesperada, Fernão Rodrigues pede então, como ele era católico, eles eram tementes a Deus, pede então a Deus que os ajude a se livrar desse cerco. E, milagrosamente, uma águia que passava sobre o castelo deixou cair uma truta dentro do castelo. Então, uma truta, de onde é que vem essa truta? Bom, desculpe lá, por vezes eu misturo com o alemão. Então, nós temos aqui um rio, o Rio Mondego, que é um rio conhecido em Portugal, por estar aqui nesta zona. Ele tem realmente trutas e uma águia que havia pescado no Mondego, parece que deixou cair então um peixe, uma truta, dentro dos muros do castelo. Fernão Rodrigues Pacheco, inspirado por Deus, segundo diz a história, apanha então esse peixe, essa truta, o resto de farinha que lá havia, mistura, né, essa farinha com algumas especiarias que ainda restavam no castelo e pede para que eles façam o melhor pão possível com aqueles ingredientes que lá eles tinham já por acabar, já estava já mesmo no fim. E pede também para que preparem aquela truta de uma maneira que ficasse assim mesmo muito boa. E com isso ele esperava conseguir favor do príncipe Afonso III. Então ele vai e envia o peixe e os pães para o príncipe, fazendo uma alusão direta
ao milagre de Jesus Cristo, com um cesto de pães de peixes e pães, né? Os 2 peixinhos e 5 pães. Isso é o milagre da multiplicação. Vamos dizer assim, posso estar aqui equivocado no número. Enfim. E os 2 cestos, na verdade, aqui nas nossas citações históricas, em ambos os livros são ditos caldeiras. São caldeiras aqui, não cestos. A imagem relacionada a cestos vai passar a ser divulgada, passar a ser utilizada já quando o Império Português fica ainda mais forte no catolicismo. Então, a aparência das caldeiras passa a ser próxima à aparência de cestos, fazendo alusão a esse milagre que nós estamos vendo em Celurico da Beira. Então, imagina, o peixe cá lá dentro, eles fazem isso, preparam pão, preparam peixe e Fernão Rodrigues Pacheco então envia. Aqui está a história. Assim sendo, mandou fazer pão com a sua última farinha existente na praça e cozinhar a truta. Enviou-o como presente ao príncipe regente Afonso III, acompanhado pela mensagem que, se por fome o esperava tomar o castelo e as pessoas, que visse se os homens que daquela vianda eram bem abastecidos, se teriam razão de entregar-lhe contra as suas honras o castelo. Ou seja, o que ele queria dizer basicamente era que Deus estava provendo alimento para eles no castelo e que Deus era com eles. E então que eles não entregariam o castelo. Simplesmente não entregariam. Com o risco de perder a honra, eles não entregariam o castelo. E essa atitude depois vem a ser vista por Afonso III como uma atitude grandiosa de um homem de honra, o que fez ele herdar, passar a usar o nome Pacheco junto à corte. Então ele, a partir daí, passa a usar o nome Pacheco. E como diz ainda aqui no texto, Fernão Rodrigues Pacheco, depois, tamanha admiração de Afonso III, era de facto conselheiro de Afonso III, pelo menos em 1251, ano em que, por exemplo, Dom Afonso III o cita entre seus ricos homens e fidalgos. Então, essa é a história de Celurico da Beira e a relação que tem com a nossa família e o nosso surgimento. Fernão Rodrigues Pacheco foi um grande homem, temente a Deus, e que viveu um milagre. E, bom, todos nós da nossa família sabemos o quão importante tem sido Deus para nós e quantos milagres nós vivemos. Nós estamos hoje basicamente no Brasil, Portugal e Alemanha. Temos família Pacheco na Itália, Espanha, França, Estados Unidos, México, sim temos. Mas nós estamos aqui falando de uma relação direta com Portugal. Os Pacheco que estão na Espanha são de uma outra linhagem, descendentes dessa linhagem, claramente, mas não a nossa, portuguesa. Os que estão nos Estados Unidos, México, em França também, Itália e outros continentes, acabam por ser filhos de outros Pacheco, uma vez que 1829 foi um ano em que fomos todos exilados e perdemos os nossos títulos. Depois viemos a recuperar com o Império Brasileiro, na altura com o rei do Brasil, o rei de Portugal, acabaram por devolver alguns títulos e, enfim, os títulos nobiliárquicos. Então, nós temos sim uma linhagem. Não é difícil de encontrá-la e provavelmente, desculpa, provavelmente você que está assistindo o vídeo sabe bem a que linhagem pertence, se é a linhagem espanhola,
portuguesa e brasileira, que é a mesma. Nós temos documentos que atestam que são os mesmos. Quando se trata de Portugal e Brasil, é a mesma linhagem Pacheco. Quando se trata de Espanha, México e França, são da mesma linhagem, mais uma ramificação para este país. Isso aí é uma outra história e vamos deixar para um outro vídeo. Bom, é tudo. Espero que tenham gostado e voltamos logo.